Olá para você! A Hora do Papa já está começando. Antes do Ângelus de ontem na Praça São Pedro, o Papa Francisco pediu à Virgem Maria que ela obtivesse sobre nós um olhar de misericórdia, como o olhar de Jesus, e para que nós também, com misericórdia, possamos ir ao encontro daqueles que praticam o mal. O fio condutor de sua reflexão ontem foi o episódio da conversão de Zaqueu, narrado por Lucas, que, com a atenção e acolhida que recebe de Jesus, muda radicalmente de mentalidade. Ao encontrar o amor e descobrir ser amado, torna-se também ele capaz de amar os outros, restituindo 4 vezes mais a quem havia prejudicado. Zaqueu, chefe dos publicanos, isto é, aqueles judeus que cobravam impostos em nome do Império Romano, recordou o Papa ontem, era rico, não devido a ganhos honestos, mas porque pedia propina, e isso aumentava o desprezo por ele. Ao saber da passagem de Jesus por Jericó, fica curioso em ver de perto quem era, afinal, ouvira dizer coisas extraordinárias a seu respeito. Sendo de baixa estatura, sobe numa árvore. Mas é Jesus quem, em meio aos tantos rostos que o cercavam, olha para cima e o vê. Isso é importante. O primeiro olhar não é de Zaqueu, mas de Jesus que, entre os muitos rostos que o cercam, procura exatamente aquele. O olhar misericordioso do Senhor nos alcança antes mesmo que nós percebamos ter necessidade de sermos salvos. E é justamente com esse olhar do Divino Mestre que começa o milagre da conversão do pecador. Jesus o chama pelo nome e pede que desça depressa, pois quer ir ter com ele em sua casa. Ele não o censura, não lhe faz um sermão, diz que deve ir até ele. Deve, porque é a vontade do Pai. As pessoas murmuram, pois Jesus escolhe entrar na casa de um pecador público, desprezado por todos. Nós também teríamos ficado escandalizados com esse comportamento de Jesus. Mas o desprezo e o fechamento em relação ao pecador não fazem senão que isolá-lo e endurecê-lo no mal que ele faz contra si e contra a comunidade. E em vez disso, Deus condena o pecado, mas procura salvar o pecador. Vai procurá-lo para trazê-lo de volta ao caminho reto. Quem nunca se sentiu procurado pela misericórdia de Deus tem dificuldade em compreender a extraordinária grandeza dos gestos e palavras com que Jesus se aproxima de Zaqueu. O Santo Padre rezou com fiéis por vítimas da violência na Etiópia. Após rezar o Ângelus, o Papa Francisco expressou sua dor pelas notícias de violências contra cristãos na Etiópia. Estou triste, disse ele, pelas violências sofridas pelos cristãos da Igreja Ortodoxa Tewahedo da Etiópia. Manifesto minha proximidade a essa igreja e ao seu patriarca, o querido irmão Abuna Matias, e peço a vocês para rezarem por todas as vítimas da violência naquela terra. E pediu para que todos rezassem juntos com ele uma Ave Maria. A violência na Etiópia teve início na última semana de outubro com protestos contra o primeiro-ministro e prêmio Nobel da Paz, Abiy Ahmed, como consequência das rivalidades entre os grupos étnicos Oromo e Amhara. Um alto prelado declarou que mais de 60 fiéis haviam sido mortos durante os protestos em Oromia, região central do país, somente na última semana. A Igreja Ortodoxa, a maior confissão religiosa da Etiópia, afirmou reiteradas vezes que suas instituições e seguidores estão sendo alvo de ataques. E também, nesta ocasião, os fiéis cristãos seriam alvos dos confrontos. Em missa de finados, Francisco ponderou sobre identidade, lugar e esperança. O Papa lembrou em sua homilia que há mais cristãos perseguidos no mundo contemporâneo do que no início dos séculos. No sábado, na celebração do Dia de Finados, o Santo Padre afirmou mais uma vez que as bem-aventuranças e o grande protocolo, Mateus 25, são nossa identidade de cristãos. Sem isso,
não é identidade, e que o lugar do cristão está nas mãos de Deus, chagadas de amor. No ano passado, a escolha do Santo Padre para a celebração dos fiéis defuntos recaiu sobre o cemitério Laurentino, uma área de 27 hectares na zona rural de Roma, onde se deteve diante dos túmulos de crianças falecidas prematuramente por doenças, acidentes ou nunca nascidas, o chamado Jardim dos Anjos. Desta vez, no sábado, o Papa quis presidir a celebração eucarística nas catacumbas de Priscila, a Regina Catacumbarum, como era denominado por todos os documentos topográficos e litúrgicos antigos, o cemitério dos mártires, localizado na Via Salária, aqui em Roma. O Papa Francisco não levou consigo nenhum texto preparado, tendo pronunciado a sua homilia de forma espontânea. A identidade do cristão é esta, disse, as bem-aventuranças. Não há outra. Se você faz isso, se você vive assim, você é um cristão. Não, mas veja, padre, poderia alguém dizer, eu pertenço a essa associação, àquela outra, pertenço a esse movimento. Sim, disse o Papa, sim, todas coisas belas, mas essas são fantasias diante dessa realidade. A sua carteira de identidade é essa. E se você não a tiver, serão inúteis os movimentos ou as pertenças. Ou você vive assim, ou não é cristão, disse o Papa Francisco. As catacumbas de Priscila são o testemunho da fé primitiva com toda a sua beleza de decorações e símbolos. Estendendo-se por mais de 13 quilômetros de galerias, tem vários níveis de profundidade, dos quais o mais antigo é precisamente o primeiro. Ainda no sábado, logo após retornar ao Vaticano, Francisco, acompanhado pelo seu vigário-geral para a cidade do Vaticano e arcipreste da Basílica de São Pedro, cardeal Ângelo Comastri, desceu à cripta da Basílica, onde rezou diante dos túmulos dos pontífices ali sepultados. O Papa percorreu os corredores, se detendo em oração silenciosa diante do túmulo de alguns pontífices, como os de São Paulo VI, Pio XII e João Paulo I. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana José. A Igreja de Santa Maria é uma das mais antigas de Roma. Agora, depois de restaurada, reabre para visitação. A Igreja de Santa Maria está localizada na Vila Magistral e pertence ao governo da Ordem Soberana de Malta. A igreja é a única obra arquitetônica do artista veneziano Giovanni Battista Piranesi. Depois de 2 séculos e meio de construção com pouquíssimas intervenções, a Igreja da Ordem a restaurou recentemente. Nos últimos 2 anos, os restauradores adotaram um método frequentemente usado para reparar superfícies pintadas para retornar toda a igreja à sua antiga glória. O artista Piranesi havia sido contratado pela Ordem para trabalhar na igreja em 1764. Ele decidiu combinar e usar várias iconografias militares antigas para representar a missão da instituição cristã. Um símbolo particular que destaca a missão da Ordem de Malta é o altar em estilo barroco de São Basílio. Para eles, este santo encarna grande parte do trabalho da instituição. A Ordem de Malta foi fundada durante o século XI. Foi depois que os Cavaleiros de Malta instalaram hospitais em Jerusalém para cuidar dos peregrinos, independentemente de sua fé ou raça. Mais tarde foi reconhecida como uma ordem religiosa leiga sob o pontificado do Papa Pascal II. É uma das instituições mais antigas da civilização cristã ocidental. Até hoje, eles continuam oferecendo assistência humanitária. Um artista 3D foi encarregado de realizar uma restauração facial de uma mulher com aproximadamente 50 anos. E o resultado foi surpreendente. Ao finalizar o projeto, o designer Cícero Moraes se surpreendeu com a face encontrada. Era a italiana Santa Catarina de Gênova. A santa viveu uma vida infeliz até ter um encontro com Deus que a levou a servir os doentes em um hospital de Gênova. Cícero contou como ficou feliz com a descoberta, abre aspas, uma parte considerável da minha família é descendente de italianos e católicos. Sempre me sinto honrado em reconstruir um rosto. Fecha aspas.
A reconstrução do rosto de Santa Catarina foi concluída em várias etapas, incluindo fotografar o crânio, digitalizar o rosto e encontrar dados estatísticos para construir as diferentes formas que compõem a face. O projeto foi apresentado no Museu de Gênova em parceria com o grupo de pesquisa ArcTeam da Itália. A reconstrução facial desperta curiosidade não apenas sobre a vida desta santa, mas também sobre o avanço dos especialistas em conhecimento dos tempos antigos. E o nosso momento de informações termina aqui. Mas antes, claro, deixo com você uma frase do Papa Francisco. Deus usa de tanta misericórdia conosco. Aprendamos também nós a usar de misericórdia com os outros, especialmente aqueles que sofrem. E esta foi a Hora do Papa. Obrigada pela companhia e uma excelente semana.